Oi pessoal, meu nome é Natália Alcântara, eu sou nutricionista, especialista em nutrição vegetariana. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito comum no processo de transição, que é a interferência dos nossos amigos, do nosso companheiro ou companheira, dos nossos familiares no nosso processo de transição. Se você não assistiu ainda o vídeo sobre rótulos, é bem interessante você assistir antes de assistir esse vídeo, para a gente começar a desconstruir alguns pontos. O vegetarianismo no Brasil ainda é um tema que gera muita dúvida, muita insegurança. Por quê? Porque o nosso país é um país que 90% da população, na verdade 85% da população, consome carne. Então tudo que seja diferente dessa maioria, do que é estimulado no nosso dia a dia, gera uma insegurança e uma dúvida. Então, normal, né, a gente procurar embasamento científico quando a gente quer fazer esse processo de transição. Então, eu digo aqui para vocês, eu já falei em outros vídeos, que a alimentação vegetariana, ela é completamente saudável. Então, esse vai ser o ponto principal e mais importante para quando surgir qualquer tipo de questionamento. Então, na verdade, sim, a gente pode hoje comer carne se quiser, se fizer sentido para a nossa vida. Mas se você escolher não comer carne, essa é uma escolha saudável. E não necessariamente o indivíduo que consome carne, frango e peixe, ele é saudável. E por que a gente vai comer carne se a gente não precisa? Então, na verdade, é de fato uma escolha, mas nós somos livres para fazermos as nossas escolhas. Qual o problema? O problema é que quando a gente escolhe parar de comer carne, muitas pessoas que não estavam nem um pouco preocupadas com a nossa alimentação começam a questionar. Mas isso é saudável? Mas vai faltar proteína? Então, como eu falei anteriormente, primeiro ponto é entender que sim, é completamente saudável e é uma escolha. Segundo ponto é criar essa rede de relacionamento confortável para você. Então, ser muito clara, explicar suas escolhas e dizer, olha, eu preciso que você respeite a minha escolha da mesma forma que eu respeito a sua escolha. Muitas vezes as pessoas que perguntam ou que fazem esses questionamentos pra gente, elas não necessariamente estão interessadas no nosso bem-estar. Infelizmente é isso que acontece. Às vezes é curiosidade, às vezes é porque aquela pessoa, no fundo, gostaria de estar naquele processo e não consegue e não se sente confiante para fazer essa transição. Então, imagina que tudo que é diferente do comum é questionado. Hoje em dia, gente, em quase todos os estabelecimentos já tem a opção sem carne. Se você for parar para pensar, não necessariamente são as opções mais saudáveis, mas eu garanto que você não vai passar fome nesses lugares. E aí muitas vezes as pessoas se preocupam, meu Deus, mas fulano e tal vai comer o quê? Sempre tem uma opção, sempre tem uma fruta, sempre vai ter um feijão verde, sempre vai ter uma macaxeira. Então vá muito seguro nessa sua escolha de que você não vai causar um constrangimento, porque eu vejo muito isso no consultório, as pessoas ficam constrangidas em dizerem que não querem consumir determinado alimento, porque sim, a alimentação ela tem muito a ver com as relações sociais, né? Então uma pessoa oferece um alimento para você e você fica constrangido em dizer algo. Mas veja, se você fosse alérgico, intolerante, se você tivesse alguma reação com o consumo desse alimento, você consumiria? Então você pode escolher não querer comer. E aí em outros momentos você pode criar oportunidades para que as outras pessoas comam o alimento que você come, que eu acho que é uma grande alternativa. Existe um preconceito muito grande quando você diz esse alimento é vegano. Mas se você disser, vamos ali comer arroz e feijão e batata frita, a pessoa vai dizer, vamos. Então o rótulo de ser vegano ainda carrega muito, não gosto, não é gostoso, não gosto tanto feito eu gosto de carne. Será que eu preciso necessariamente me encaixar em um rótulo? Se é um processo de transição, se é um processo de escolha, se você quisesse, por exemplo, diminuir o consumo de doces, você seria obrigado a consumir doces só porque você está em um ambiente que tem e oferecem doces? Então, na verdade, é levar isso com muita leveza, entender e respeitar o seu processo. Entender também que se em algum momento você quiser consumir algum alimento e alguém lhe julgar, né, você ter a escolha de dizer, poxa, tem momentos que eu quero comer, tem momentos que eu não quero comer. Se a gente encarar o nosso processo com leveza, como qualquer processo de transformação, a gente consegue viver isso de uma forma muito mais tranquila, entendendo que a gente pode querer, que a gente pode não querer, que a gente pode ter memória afetiva com alguns alimentos, que alguns alimentos são mais fáceis de não consumir do que outros. Lógico que a sua escolha ela pode ser sim não comer nenhum alimento de origem animal amanhã e as pessoas elas precisam respeitar isso. Da mesma forma que a gente precisa respeitar quando o indivíduo ele escolhe comer carne.
Muitas vezes, quando a gente descobre o vegetarianismo, a gente fica querendo conscientizar todo mundo, né? Não acredito que você come isso. E aí entende que é o processo do outro também, que a gente pode acolher, mostrar as oportunidades, muito mais do que se mostrar diferente. Então, oferece uma comida vegetariana para essas pessoas, para o seu namorado, para o seu companheiro, para a sua família. Mostra que esse alimento é completamente acessível e saboroso e coloca como opção. Então, na verdade, não vai ser você que vai chegar no almoço e não vai comer o peixe que está lá. Pode ser você que traga um prato diferente e que todo mundo consuma. Então, na verdade, a gente tem que ressignificar essas confraternizações, esses processos, como algo que vai agregar para todo mundo e não necessariamente você está se excluindo desse ambiente. Um ponto também que é muito importante falar é quando são filhos que se tornam vegetarianos e os pais ficam bem inseguros nesse processo. E aí chega muita gente no consultório dizendo: meu filho está comendo mal depois que parou de comer carne, está ficando desnutrido, o que é que eu faço? Gente, a gente tem que entender, como eu falei, que comer ou não comer carne não garante qualidade de alimentação. Então, muitas vezes, a alimentação daquele indivíduo não era uma alimentação equilibrada. E ele resolveu parar de comer carne. Então, ele tem uma alimentação que não era equilibrada sem carne, certo? Natália, e aí o que é que eu faço? A gente precisa reorganizar todo o plano alimentar. Mas não é porque comia ou não comia carne ou que agora é vegetariano que a alimentação se tornou inadequada. Então é preciso reforçar que não comer carne não quer dizer que não é saudável e, na verdade, comer carne também não garante que vai ser saudável. A gente precisa adequar o plano alimentar como um todo, seja a proteína animal, seja a proteína vegetal. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que está passando por essa situação, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para o nosso próximo vídeo.